Olá, gente, bom dia. Mais um vídeo para vocês. Eu trabalho a história do cangaço, do cangaceirismo lampiônico. Eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo. Se gostarem, naturalmente, inscrevam-se no canal. Esse canal é Psicologia do Cangaço. Eu publico no YouTube, no Instagram, no Facebook e ainda compartilho os meus trabalhos em algumas páginas, porque algumas páginas aceitam que nós enviemos o trabalho e eu tenho posto, né? Então, hoje eu nem estava imaginando falar nada sobre o cangaço, mas quando a gente pega o telefone, o celular, né, o computador, aí então aparece alguma coisa que nos dá, não diria inspiração, porque inspiração é coisa divina, mas vem para a nossa imaginação algumas coisas que a gente procura ler, analisar, interpretar, né? E eu tenho a minha forma de interpretar, porque a minha página, conforme eu disse, é Psicologia do Cangaço, e então eu analiso dentro dessa perspectiva, dentro dessa linha da psicologia da psicanálise, correto? Então, eu vi um texto bastante interessante e tem uma citação, eu também não sei se foi a própria pessoa que eu vou citar aqui, aparece assim, uma foto de do Cruzeiro, a revista O Cruzeiro, de 6 de março do ano de 1937. Aí tem um texto que fala assim, Gesiel Moura, por sinal eu já ouvi, né, em alguns momentos que eu estive no Cariri Cangaços, né? Se também não for do Gesiel, né, pessoa a quem admiro, mas tem assim, até em vermelho, assim, escrito em vermelho. Mas vejamos, o que eu quero mostrar é o seguinte, é que tem uma matéria que foi publicada no jornal, publicada no Correio do Ceará, no dia 7 de abril do ano de 1937. A transcrição da ordem dada por Lourival Fontes, vírgula, que por telegrama, atentai, por telegrama, determinou a apreensão do filme Lampião, o título do filme, Lampião, está até entre aspas, né? Que exibia em Fortaleza, e esse telegrama parte de Lourival Fontes, que é da Secretaria Pública do Estado do Ceará. Tudo chegado, aliás, desculpa aí, vou ler porque eu transcrevi, foi rapidinho, certo? Tendo chegado ao conhecimento do Departamento Nacional de Propaganda, estar com R, sendo anunciado com 2 N's, eu nem vou falar na grafia, porque aí vai estender muito o trabalho, mas vou voltar. Secretaria Pública do Estado do Ceará, Fortaleza. Tendo chegado ao conhecimento do Departamento Nacional de Propaganda, estar sendo anunciado ou exibido na capital ou cidade deste estado, um filme sobre Lampião, de propriedade da ABA Filmes, com sede à Rua Major Facundes, solicito-vos digneis providenciar no sentido de ser apreendido, APPREHENDIDO, apreendido imediatamente o referido filme, com todas as suas cópias e respectivos negativos, e remetidas, devendo ser enviado a esta repartição, o DIP, né? Devendo ser evitado, seja o mesmo negociado, vendido, né? Negociado com terceiros e enviado para fora do país. Vejam, aqui neste
nessa matéria diz que havia várias cópias, né? E mostra a revista Cruzeiro, né? Vários lampiões, né? O que podemos deduzir disso? Que o filme não foi uma única película, e se foi o negativo, ele foi editado e reeditado várias vezes, porque eles eram para ser vendidos, né, e exibidos em qualquer cinema, né? Não existia tantos cinemas, inclusive o filme é mudo, né, que foi de Abraão Benjamin Bosso, quem filmou, mas tem dizendo, atentai, que eram várias cópias, né? Portanto, já dá para perceber que esse filme não só foi exibido no Ceará, em Fortaleza, né? No cinema, se não me engano, Rua Major Fagundes, até eu conheço, eu sei onde é, né? Então, é exatamente isso. Então, filme, a película de Benjamin Abraão Boto, tinha os negativos, e foi apreendido por ordem de Lourival Fontes e foi remetida aos porões, foi deixado nos porões do DIP, Departamento de Apreensão, né, de Propaganda, né? Lembrando que estávamos na época Vargas, de Getúlio Vargas, ditadura Vargas. Então, o filme tinha várias cópias e ficou, os negativos ficaram, né, e tudo foi apreendido e foi para os porões do DIP. Daí a confusão, né? Porque se já existiam várias cópias, né? Então, quem pode dizer, afirmar que não havia, que não houve manipulação desse material? Até porque, num vídeo que eu assisti, do Rico Inglês, que até ele nunca mais postou nada, né? Ele questionava exatamente esses detalhes, né? O filme foi apreendido, ficou nos porões do DIP. Depois, em 1940, surgiram dois cineastas que não são cinegrafistas. Há uma diferença, gente, entre cineasta e cinegrafista. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A Aba Filmes era uma empresa de cinema, certo? E, então, entrega uma máquina para o Benjamin Abraão Boto, que se arvorou e atrás dos cangaceiros para filmar, porque o Benjamin Abraão, né, aquele sírio-libanês que chegou a vender, até vender cabelos do padre Cícero Romão Batista, que não tinha nem cabelo na cabeça, o padre Cícero praticamente era careca, né? Então, veja, são essas coisas que nós vamos analisando, e as pessoas têm que entender que a história tem que ser recontada, passada ali por conta disso. Então, não era uma única cópia, e a cópia, digamos, era um rolo, naquela época, era um rolo que tinha os negativos, né? E essas empresas, que eram poucas empresas, aqui no Brasil tinha muito poucas empresas de cinema, eu ainda não fiz um levantamento disso não, mas posso fazê-lo, né? Então, esse filme foi, essa película, né? Não é o filme, é a película, os negativos foram apreendidos e foram para os porões do DIP. 2 anos depois, em 1940, quer dizer, isso foi em 37, mas em 38 foi exibido o filme, né? 36, 37, que o Benjamin andava atrás do Virgulino, dos cangaceiros. Aí o Virgulino permite que o Benjamin Abraão Boto, através de um documento, de um papelzinho, sabe-se lá como era esse papel, entretanto, o Benjamin Abraão Boto dizia que tinha autorização, que teve autorização, e que ele foi o único a filmar os cangaceiros, né? E esse documento dava os direitos ao Benjamin negociar, vender, né? E que ficou famoso por conta disso, né?
E então esse filme foi apreendido, ficou nos porões do DIP, né? Mas depois aparecem dois cineastas que resgatam, eu acho estranho isso, né? Resgataram, pegaram, tiraram dos porões do DIP, em plena ditadura, pegam essa fita, né? E certamente, como encontrou-se muito pouco material, algumas fotografias, porque o filme, né, eu vou falar assim, quem sabe lidar com a questão de cinema, essa coisa, sabe que antes eram filmes, tudo tinha os negativos, hoje não tem mais, né? Então, foi reproduzido. Então, nessa reprodução desse material, entraram vários sósias dos cangaceiros. Então, por isso, tanta diferença, né? Entre as cangaceiras, dá para você perceber algumas que são originais, mas muitas não são, não fizeram parte do filme, né? Então, vejam só, as suas cópias e respectivos negativos e remetidas, devendo ser enviada a esta repartição DIP, né? Agora, vejam, um telegrama desses, esse telegrama, o que eu achei mais interessante foi o seguinte: a gente sabe que telegrama, ele usava-se até um código, né? E por isso tinha o telegrafista, né? E as pessoas procuravam redigir os telegramas de forma muito, assim, simplificada. As palavras era PT, ponto, BG, vírgula, né? Então, quando você não podia escrever, aliás, enviar um telegrama muito longo, você não podia, né? Porque era tudo simplificado. Venha, espero, chegue, venha, faça, né? Era assim, os termos dos telegramas, eles eram muito simplificados. Aí, aqui tem, esse telegrama me despertou bastante a curiosidade pela forma que ele foi publicada, aliás, né? Secretaria Pública do Estado do Ceará, Fortaleza. Vamos de novo, vou ler. Tendo chegado ao conhecimento do Departamento Nacional de Propaganda, estar, com R, sendo anunciado ou exibido na capital ou cidade. Ceará é capital, né? Deste estado, mas como foram várias cópias, né? Pode ter sido que tenha várias cópias e que seguiriam para algumas cidades onde tinha cinema, né? Onde se exibia alguns filmes, né? Tem cinema antigo, né? Veja, estado, peraí, o capital, o estado. Um filme sobre Lampião, de propriedade da aba Filmes, entre aspas, né? Concede à Rua Major Facundes, solicito-vos digneis providenciar no sentido de ser apreendido imediatamente o referido filme, com todas as suas cópias e respectivos negativos e remetidas, devendo ser enviada esta repartição, devendo ser evitado, seja o mesmo negociado com terceiros e enviado para fora deste país. Aí vem cá, o finalzinho. Atenciosos, com 2 T's, cumprimentos, Lourival Fontes, diretor do Departamento Nacional de Propaganda do Ministério do Estado. Vejam, o telegrama já por si mostra que foi a matéria jornalística para chamar a atenção e para vender muita revista, né? No caso, a revista Globo, né? Era a revista Globo, certo? Por conta dessa transcrição, ela não é, digamos, fiel. Essa transcrição que está nesse texto, ela não é fiel, porque os telegramas eram bem simplificados. Fulano de tal, PT, ponto, né? Venha,
Preciso você. Aqui tem tudo que você imaginar. É uma carta, não é um telegrama, né? Então, esses detalhes é que eu chamo a atenção para que vocês que analisam e que transcrevem esses trabalhos, né, procurem analisar também que matéria jornalística, né, matéria que era para colocar digamos assim, jornal de grande... Aqui em Pernambuco, eu acho que nós só tínhamos, à época, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio e o Diário Oficial, né? Então, essas matérias que saíam em jornais, que saíram em livros, em revistas, eram muito para chamar a atenção e para vender material. E muitas fotografias, e eu vou provar agora, fotografias que dizem que era da Maria, que ainda hoje, gente, aparece a fotografia da Maria. Maria nem certidão, batistério, certidão de nascimento, certidão ou atestado de óbito, né? Certidão de óbito. Nada disso existe dessa criatura. Nada disso existe, ninguém nunca provou, né? Então apareceu essa foto aqui, que disseram que era a Maria. Vejam, eu sempre ponho, porque eu tenho um livro eu comprei, tá? Isso daqui nunca foi a Maria. Vejam a outra Maria, Maria Bonita. Vejam a diferença, né? Dá para ver? Vejam. Será que são as mesmas pessoas? Vejam a outra, vou mostrar a outra. Desculpa aí, caiu aqui. Vamos lá, falei a outra Maria. Qual dessas Maria? Era a Maria de ideia, a Maria que depois passa a ser Maria Bonita. Então, gente, significa que hoje basta a representação do virgulino, do cangaceiro, do lampião, o rei do cangaço, basta um chapéu. Basta chapéu. Eu sempre digo, a história... ela é assim, ela realmente, para chegar com mais fidelidade, porque só quem escrevia praticamente as coisas sobre o cangaço eram os jornalistas, que muitos deles não conheciam nem os sertões, né? Temos vários sertões, inclusive vinham do Rio de Janeiro, vinham e outras pessoas que até vieram do exterior. Isso foi parar no New York Times, né? Jornal da França, né? Mas eu sempre digo o seguinte: o que vai restar da história do cangaço precisa ela ser repassada, passada a limpo, certo? Vai ser o chapéu, tanto quanto ocorria com os piratas, né? Os piratas dos mares, né? Existe até o termo aí, pirataria, mas os piratas é coisa que vem de lá de trás, de lá de Roma, né? Daquela época, né? Os piratas que invadiam os navios para roubar. Aí eu vou falar no outro detalhe, vejamos. Os piratas, eles usavam um olho tapado, fechavam um olho, né? Interessante, né? Aquele negócio aqui na testa e tapavam um olho. E então eu fui analisar, né? É que os piratas, eles sempre invadiam os navios, né? Eles iam em pequenas embarcações, né? E então eles invadiam os navios para roubar. E na escuridão, tapa-se um olho, certo? Tapa-se um olho e enxerga-se melhor, né? Aí eu não vou entrar nesse detalhe aí não, isso é para oftalmologista, optometrista, né? Mas aí vejam. Então, o virgulino tinha um olho cego, né? Esse olho cego do virgulino, em parte, favorecia, porque se ele tinha uma visão, né? Digamos que ele tivesse uma visão 20/20, né? Que é o ideal, 100%, enxerga bem, né? Ele, com o olho cego, certo? Ele tinha condição de fazer uma pontaria melhor,
de apontar, atirar e acertar no alvo. Eu vou falar duas coisas, né? Vai lá, vamos assistindo. Enquanto der para falar, vejam. Então, o Lampião, como ele tinha um olho cego, ele enxergava bem para a pontaria, né? Podem observar que quando uma pessoa vai atirar, eu não entendo nada de tiro, né? Mas a gente estuda para poder analisar. Então, normalmente, eles fecham o olho, né? Porque, né? Você não vê só com o olho, enxerga com o cérebro. Não vou dar aula aqui não, tá, gente? Mas, aí o Virgulino tinha essa coisa em seu favor. Como ele teve um olho que não se sabe se foi esse tal de espinho de Quipá, no meu entendimento, eu não acredito que o olho do Virgulino tenha sido furado, né? Ou que ele tinha tido um leucoma, né? Ou que tenha sido esse tal de espinho de Quipá, que furou, não chegou a vazar não, porque o líquido aquoso não desceu. E o olho dele apenas ficou embranquiçado, né? Mas eu creio, vejam só, isso é a minha forma de pensar, de analisar, né? Que esse olho, como ele lidava com muita pólvora, com pode ter queimado a córnea, né? E infeccionou, mas ele não chegou a perder o outro olho, que poderia ter perdido, né? Porque o olho tem a ligação com o outro, mas não perdeu. Então, aí, o leucoma, será que o leucoma daria simplesmente num olho e não passaria para o outro? Eu já estou entrando até numa outra área, numa outra seara, né? Mas, tudo só para que nós entendamos que a história do cangaço, ela é muito complexa, né? E ela requer que nós analisemos. E que nem sempre nós podemos acreditar nessas fotos, né? Será que... Qual seria a Maria aqui? Não dá para você saber. O cangaceiro distingue-se pelo chapéu. Qualquer chapéu serve para cangaceiro, tá? E então... aqui tem o Lampião, tá aqui, ó. Aqui mostra o tal do Luiz Pedro com aqui dizem que é a Neném do Ouro. E aqui dizem que é deixa eu ver aqui para poder ter certeza. E Maria Bonita, gente, essa é Maria Bonita? Tá mais parecendo com a Dadá, porque a Dadá tinha um rosto, né? A Dadá, ela tem, isso aqui, digamos assim, o rosto dela é assim como, sei lá, eu não vou dizer nem o nome, né? Não vou dizer como é que eu vejo assim, né? Ela tinha um rosto meio oval, né? Isso muito, muito saliente, né? Inclusive, a Maria disputava com a Dadá, porque a Maria queria ser bonita, né? Era a mulher do capitão. E a Dadá era a Amásia do Corisco. E elas brigavam muito. Tanto brigavam, elas não se davam bem. E a Dadá era uma ameaça para Maria. E a Maria para a Dadá, né? Então, a Dadá, por sua vez, também psicopata, no meu entendimento, né? E a Dadá, ela era... ela tomava o lugar do Corisco, né? O Corisco era um criminoso, mas a Dadá era mais perigosa do que o Corisco, né? E o Corisco vivia bêbado, caindo, e a Dadá carregando o cara nos braços, né? Levando. Inclusive tem um livro A Raposa da Caatinga, que diz que a Dadá, né? Vejam só, uma psicopata, quanto ela é perigosa, né? Que a Dadá tinha um namorado, um noivo, que era um vaqueiro, e que ela juntou-se aos cangaceiros e ao Corisco, porque o Corisco era lourinho, bonito, e ela era, a Maria chamava ela de nega, né? E ela não era branca, né? O Corisco era louro, mas ela não era branca, ela era uma pessoa dos cabelos bem, digamos, cheios de escadinha, ela não tinha beleza nenhuma, né? Então, a Dadá era quem
pegava, mas foi quem pegou em revólver, atirava, e quando o Corisco estava até querendo se entregar numa tal de uma anistia que dizem que houve, que nunca houve essa anistia, a Dadá não deixou, não permitiu, porque a Dadá era mais perigosa do que o Corisco, né? Bom, mas, enfim, a Dadá até surgiu a história, né, que naquele dia lá em Angico, no dia que antecedeu a chacina em Angico, né, que a Dadá estava do outro lado do rio e ela disse o seguinte, mais ou menos isso, né? Já como ela soubesse o que ia acontecer, que a Dadá era perigosa, ela pode ter realmente contado que o Virgulino estava lá em Angico, porque ela não gostava da Maria. E, dando cabo da Maria e do Lampião, a Dadá depois passou a florear, a mentir, que ela já era mentirosa, psicopata, todo psicopata mente, né? Bom, gente, mas em suma, o vídeo de hoje foi para falar sobre um telegrama que está transcrito e que a gente vê as incoerências que a gente vê, percebemos, né, claramente que um telegrama não tinha todas essas palavras, toda essa coisa que foi matéria jornalística e que por isso muitos jornalistas queriam, né, estar sempre no topo, não perder o seu grande emprego, o seu trabalho jornalístico no Jornal Globo, na revista Cruzeiro, né? E então a história do cangaço é cheia de maquiada e de muita coisa falsa, muita mentira. Vamos contar a história como a história realmente merece. Agora, lá em Nazaré do Pico, vocês podem realmente ir visitar e conhecer a história do Virgulino lá, aqui em Pernambuco, mas quando ele estava ali em Nazaré do Pico. Este mês de julho agora, nós temos teatro, vamos ter muita animação em Nazaré do Pico, não deixa de ir lá, tem a pousada Manuel Neto agora, para vocês ficarem, estudarem, pesquisarem e verem o material das forças volantes, o que tem de roupa, de fotos, de armas desativadas, e conhecer o lugar que o Virgulino frequentou. A história tem que começar você estudando a partir de Nazaré do Pico. Aí depois é que você vai chegar lá em Angico. Por quê? Em Angicos. Porque lá em Angicos foi o final. Então você não pode vir do final, agora, né? Para o começo, mas deve iniciar no fato, né? Nos fatos e na vida do Virgulino, para depois seguir e entender que as volantes não podiam ser um psicopata, tal qual era o Lampião. Perigoso, gente. Ainda hoje, os psicopatas são difíceis de se combater, né? E do tipo serial killer, feito o Virgulino, é assim, aí muita gente fica endeusada, essa coisa toda, mas vai lá em Nazaré do Pico, para conhecer a parte que vai ser contada pelos nazarenos, mas com documentos, né? Porque tem que ser com documentos. Sem documento, não dá para entender a história do cangaço. E esse tal de telegrama, né, que foi transcrito, aí é preciso que se estude mais, tá bom? Dá o like aí, vai em Nazaré do Pico, vai conhecer a vila, né, de Nazaré do Pico, que está conservada da mesma forma que há 100 anos atrás. Pode ir lá, tá bom?